Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da divina vontade a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 3 de junho de 1899, Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava no mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. O sofrimento dela era tão grande que na descrição dela, ela fala que ela sentia como se tivesse arrancado o coração dela. Ela nem fala assim, né? Ah, meu coração tá partido, tá triste, não, né? Ela sentia como se estivesse matando ela, né? Alguém vinha com a mão assim e arrancando o coração dela, assim, tirando ele, né? Tá um estado de sofrimento, assim, que a gente medita, contempla e fica, nossa, nunca tive uma experiência assim, então eu fico ouvindo e penso, meu Deus, deve ser uma coisa muito difícil de passar, muito doloroso, sabe? Esse sofrer, porque o sofrer dela era por Jesus, né? O sofrer dela é porque ela amava tanto Jesus, sentia toda atraída por Jesus, era uma alma apaixonada por Jesus, só que ainda não estava no tempo dela partir. Jesus não queria dela isso. Jesus queria que ela ficasse resignada ao estado de vítima, né? Totalmente disposta para aquilo que Jesus queria, que quando Jesus aparecesse para ela, e também ela ia passar pela privação, que seria quando Jesus ia vir quando ele quisesse vir. Então ela teria que se resignar também, tá? No estado de privação, que para ela era pior que a morte, esse sofrimento, né? Um total abandono. Era um sofrimento assim, uma pena que não existe outra igual que a Luísa passava. Então, e ao mesmo tempo, é a vontade de Deus que ela está vivendo, é o que Deus quer dela. Passar por aquilo ali, passar heroicamente, por amor a Deus, né? Permanecer no amor, apesar de tudo que ela estava passando. Então, ela está descrevendo, né, pra gente que está meditando o que ela sentia, que é como se arrancasse o coração dela. Eu consigo imaginar, mas não consigo sentir, né? Isso. Então, realmente, é um sofrimento muito grande que ela está passando. Aí ela fala, quando o confessor veio para me chamar à obediência, porque devia celebrar a Santa Missa. E Jesus sem fazer se ver, né? Então, Jesus não apareceu até que momento ali, já estava no momento da Santa Missa, né? Dela receber a Eucaristia. Nem sequer uma sombra, como é seu costume. Então, nem dessa forma. Que é que ela fala que às vezes ele aparece assim. Que quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão. Como esta manhã ele mesmo vem purificar-me, preparar-me para receber a ele mesmo sacramentalmente. Aí nesse caso não aconteceu. E dizia entre mim, esposo santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me, né? Por que não vem você me preparar, né? Me assistir, né? Aí, como poderei receber-te? Então, ela está naquele estado assim, que ela, né, fica triste, né? Porque, nossa, Jesus não veio me preparar para esse momento. Como que eu, por mim mesmo, posso receber Jesus, né? Sente aquela dor daquela privação. Estado maravilhoso, né? Se for olhar para receber Jesus, né? Se a gente for olhar por essa ótica, ela estando na vontade divina. Ela está na vontade divina. Jesus não veio por vontade dele. Então não tem nada de errado aí o fato de Jesus não vir. E ela, mesmo Jesus não se manifestando a ela do jeito que ela gostaria, que ela esperava, ela se resignar nesse estado é a preparação perfeita para receber a comunhão. Vamos tentar pensar na ótica divina. Uma alma que está sofrendo a dor porque quer Jesus. É uma alma que está sentindo a dor porque quer Jesus. Quer Jesus. Ela quer Ele. E Ele não vem. E ela está sofrendo essa privação, que é a vontade divina. Então, tudo que está acontecendo aqui, Jesus não vir, não é problema nenhum. Jesus não manifestar do jeito que ela esperava, não é problema nenhum para receber a comunhão. Ao contrário, essa dor já a prepara e a dispõe perfeitamente, mas ela está aprendendo, né? Ela tá triste, né? Clamando com Jesus, né? Esposo Santo, Jesus amável, o Senhor não veio me preparar, né? O Senhor não apareceu, o Senhor não agiu, mas Ele está agindo.
Exatamente, esse estado é preparação, essa situação é. Só que ela ainda tem que virar a chave, né, para entender como que Deus trabalha, a forma que Deus manifesta, a forma que Deus prepara a alma, a forma que Deus dispõe a alma, a forma de Deus agir, não a forma dela de pensar que Deus precisa agir, mas a forma que Deus age, que às vezes não é atendendo exatamente aquilo que estava o habitual. De repente ele se comunica de outra forma, de repente ele permite coisas que não é o que você esperava, mas é o que é que sua alma precisa para o momento. É exatamente para te dar um elemento novo de um conhecimento de luzes, ele permite uma situação que é uma reviravolta, entende? Não é do jeito que você esperava. Às vezes ele não vai falar do jeito que você esperava, ele não vai manifestar do jeito que você esperava, mas isso não quer dizer que ele esteja longe. O problema nosso é que a gente tende a ir para a culpa, né? A gente tende para ir para a culpa, porque a gente vê a nossa miséria, o nosso nada e já pensa, aí eu fiz alguma coisa, né? Eu falo por mim mesma, né? Eu tenho muita essa dificuldade de compreender Jesus se comunicando comigo, a forma que ele comunica. É um processo que você vive aqui, de você acostumar com o jeito de Jesus fazer as coisas. E o jeito que Jesus faz surpreende a gente, que às vezes você pensa de um jeito, depois descobre que Jesus pensava totalmente diferente do que você está pensando. Aí você tem que se perdoar também, né? Perdoá-lo, né? Se perdoar, né? Se perdoar pela falha, pela dificuldade, que é a nossa fragilidade mesmo, nossa pequenez, formar o vazio e se investir da fé, que é você aderir, né? Aquilo novo que está te trazendo. Comigo acontece esse processo constantemente. Eu relato para as meninas, acabei de relatar uma situação, é que eu vivo desse jeito. Eu quero entender que Jesus tá me mostrando no exato momento o que está acontecendo naquele momento. Mas por alguma coisa minha mesmo, uma incapacidade, eu não sei. Coisas que eu preciso morrer ainda. Eu tenho muita dificuldade para fazer esse momento do vazio e ao mesmo tempo de abrir, né? De ter essa abertura para ouvir a Deus, formar esse vazio para ele poder falar e me indicar. Então, às vezes eu arrumo confusão com Jesus, que eu fico, é eu pensando, é eu pensando. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é Jesus também, às vezes não é, é eu. Mas assim, esse processo de você conhecer Jesus requer também o nosso abandono, né? Quanto mais a gente abandona, quanto mais a gente confia nele, mas aqui também tem que conhecer Jesus. E a Luísa está nesse processo também que ela está conhecendo Jesus, o jeito de Jesus se comunicar, o que Jesus quer dela. E cada vez é uma coisa nova, uma coisa diferente. Nunca é do jeito que ela está imaginando que vai ser. Jesus sempre traz algo novo para a Luísa. Né? Tanto que a Luísa não acostuma com o estado. Ela não chega assim, a Luísa tomou gosto por tal estado, não. Ele nunca deixa assim, ela desse jeito. Ela não toma gosto por nada que é da terra, né? Nem do espiritual. Ela quer Jesus, ela quer ir embora e não vai. Então, ela está sempre nesse estado, né? Então, assim, ela está aprendendo, né? E a gente vê a Luísa aprendendo e fala, nossa, a gente também está aprendendo desse jeito. Uns entendem melhor, né? Porque está num outro processo. Outros têm mais dificuldade. Eu tenho dificuldade. O Jesus que me ilumina e que me ajuda muito é a Aline, né? Que é através dela. O Jesus se revela para mim muito por meio dela, aqui da escola, por meio da partilha dos outros. Essa é a forma assim, mais que me acalma, porque quando eu ouço e entendo, aí eu volto logo aí eu fico calma, sabe? Calma, acabou. Acabou a confusão na minha cabeça, né? Então, a minha angústia é querer entender Jesus, assim, ele me explicando, mas eu tenho dificuldade nas situações que acontecem, mas a gente tem que ter paciência. Paciência também, porque quando Jesus quiser abrir mais os véus, né, quiser explicar melhor, ele vai fazer, mas aí também ele vai me testar para ver se eu tenho boa vontade, para ver se eu me abandono, para ver se a confiança ela ultrapassa a insegurança que eu sinto, se eu morro para medo, para dúvida, para insegurança, se eu dou esse salto de abandono, porque quanto mais há uma forma esse vazio, que é você, que é você se abandonar em Deus mesmo, mais ele pode, né, mais ela vai ter essa abertura para conhecê-lo, né, para observá-lo, estar atento a ele. Para estar atento a Jesus, a gente tem que formar esse vazio de nós mesmos, não ficar com nós mesmos, com nossos mimimi, com nossas culpas, com os nossos medos, porque isso aí, né, isso aí é totalmente desordem, né?
A gente tem isso, mas a gente tem que morrer, né? Tem que agir como se não tivesse sentimento mesmo, como não tendo vontade mesmo, que a gente não tem mais vontade, não foi dada para Deus. Então, tá, a gente tem agora a divina vontade, então a gente tem que se abandonar nela. Então, eu entendo que é de acordo com a disposição também da minha pessoa. Do quanto eu estou observando Jesus, do quanto eu estudo Jesus, do quanto eu demonstro interesse por ele. Quanto mais interesse eu tiver, quanto mais focado eu tiver nele, vai ser mais fácil de entender como ele se comunica na minha vida, diante de tudo que acontece. Quanto mais esperta, né, eu ficar, né, quanto mais eu clamar esse Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo ajuda a gente a ficar ligado em Deus, né? O Espírito Santo é essa corrente elétrica, né? O Espírito Santo é que mantém a gente ligado, né? É, a voltagem, né? Na voltagem que a gente necessita para essa corrente elétrica, né? Esses amperes que é a corrente elétrica aumentar de tamanho, de número, né? Aumentar esses amperes para a gente ficar ligado. Mas se a gente pôr resistência, a resistência, assim como na eletricidade, a resistência atrapalha o ampere, atrapalha a corrente, o fluxo da corrente, a resistência. Então, essa corrente também, que é essa graça, que é essa comunicação contínua, vai depender da gente não pôr resistência. Então, se eu pôr resistências minhas, meu, né? Então, aumentando essas resistências dificulta mais no entendimento mesmo. Então, tem que diminuir, né, essa resistência, tem que pisar nessa resistência, tem que anular essa resistência mesmo, voltar para esse nada, para esse nulo, para esse vazio, para essa corrente poder vir abundantemente, sem nenhuma interrupção. Então, ela tá chateada, Jesus não veio, tal. Como que eu vou, né? Ele não veio me preparar. Ela fala que estava em lágrimas. Quantas lágrimas amargas ela derramou. Aí o confessor disse: vê-lo-ás na comunhão, e pergunta-lhe-ás por obediência o porquê não vem e o que quer de ti. É a pergunta certa, né? Perguntar então o que está acontecendo com, né? Por que que o senhor não vem? O que que o senhor quer de mim? O que que o senhor espera de mim, né? Depois da comunhão, viu meu bom Jesus sempre benigno com esta miserável pecadora, transportou-me para fora de mim mesma e eu tinha nos braços. Tava o menino Jesus, né? Era como uma criança toda aflito, né? Tava num estado assim, quando eu tava ouvindo na escola, eu já tava imaginando que aquele bebezinho chorando, 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 até ficando vermelho, e você sem saber o que tá acontecendo, sabe? A criança quando tá chorando, às vezes tá com cólica, tá sentindo dor. Aí começa aquela angústia, a mãe fica, o que tá acontecendo? Meu Deus, tudo que eu faço parece que não alivia, né? E você não sabe, né, o que se passa, né? A criança ali é que doa, né? Não pode falar para você, né? No caso de Jesus, sim, né? Como Jesus pode, mas ele estava chorando, ele estava muito aflito, né? E Jesus queria ele queria a Luísa mãe ali, né? Como se chamasse a Luísa mamãe. Seja minha mãe agora, cuida de mim, me toma nos seus braços. E aí eu rapidamente comecei a dizer-lhe: meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? Aí eu já fico assim, né? Porque a Luísa não perguntou o que o confessor falou, né? Por que que não vem? O que quer de e o que quer de ti? Então, o que que ele quer dela? Deixa eu ver o que que ela falou. Meu menino, único e só bem meu. É lógico que ela não vai ser assim também, Jesus. Assim, a Luísa tem intimidade com Jesus. Ela não vai virar assim também, ó. É, cadê aqui? O confessor deu a luz de como ela, né, o que ela ia perguntar. Só que ela não vai falar assim: por que que o senhor não vem? O que que o senhor quer de mim? Né? Você fala pra alguém que você não tem muita intimidade, você é meio assim, não é grosso, não, sabe? Mas você não. Meio direto, né? Mas assim, no caso dele, no meu bem, né? Meu benigno. Aqui que ela fala, meu menino. Porque ela tem intimidade com Jesus, né? Então não é só chegar e, né? Único e só bem. Como é que não vens? Em que te ofendi? Primeiro ela perguntou, né? Já foi pro estado que ela sente uma certa culpa, né? Uma dor, assim. O que queres de mim? Que me faça chorar tanto. Só que aí, o problema é que o Jesus está chorando sem parar. E ela vem e pergunta, em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Sério? E não adianta ficar bravo com ela, não, que eu também faço isso. Eu também tenho que aprender.
Eu sou, nossa, tem que sair muito de mim para mim, para pôr Jesus em primeiro lugar. Nossa, então assim, eu escuto isso aqui e fico, não, Luísa, não, Luísa. Esse aborrecimento que eu tô sentindo aqui é comigo mesmo. Eu não quero isso também, não, sabe? Você tem que ser aberto para Deus. Põe Ele em primeiro lugar, acima da gente. Se a gente ficar preso em sentimento nosso, a gente não fica atento a Jesus. Acho que é por isso que é difícil, às vezes, eu entender quando Jesus fala comigo, é por ficar muito presa nos meus pensamentos, meus sentimentos. Não dá. São duas coisas que não dá. Não dá para você falar com uma pessoa que está longe, que está em outro mundo. Não dá, a pessoa não vai prestar atenção, entendeu? Enquanto ela estiver presa em minúsculas coisas, né, em pequenas minúcias, ela não vai entender a mensagem que Jesus quer dela. Porque ela está presa em coisas que Jesus não está nem importando, porque não é o que está causando aquelas lágrimas ali. Aquela angústia ali é um outro motivo. Ele, naquele momento, está pedindo para ela cuidar dele, né, para ela se importar com ele. Põe ele em primeiro lugar e põe ele acima de nós também. A gente, por Jesus, amar Deus sobre todas as coisas, é acima de nós também. Não é só acima das pessoas ao nosso redor. É acima de nós mesmos. Acima dos nossos sentimentos, acima dos nossos porquês. Se a gente tiver cheio de porquê no nosso coração, mesmo que seja cheio de para quê, né? Mas a gente está com muita dúvida, muita dúvida, muita dúvida, muita dúvida, mas pôr Jesus acima de tudo isso, muitas das vezes, é que às vezes você está querendo um tempo para você com Jesus, mas Jesus quer outra coisa de você naquele momento. Ele te priva daquilo ali para te pedir uma outra coisa. Se eu ficar presa a sentimento, daí não afeta a minha vida, não partilho, não faço o que Jesus quer de mim, né? Imagina, né? Isso aí é um problema também. Eu ficar assim, eu tô muito triste hoje. Não. Eu não vou meditar aqui, não. Nossa, eu tô chateada pra caramba. Nossa. Tô mal, tô péssimo. Isso também é um problema, entendeu? Porque Jesus tem que estar além de tudo, de nós. A gente não existe mais para nós, a gente existe para Ele. A gente não tem mais esse negócio de nosso. Eu não entendo muito, mas a gente não tem mais esse negócio do nosso ID, do nosso ego, do nosso superego. A gente dá tudo para Ele, entendeu? A gente não tem mais nada para nós, para o nosso egoísmo. É para Ele a nossa vida, é uma entrega, é uma disposição total para Ele. Então a gente coloca Ele acima de todos, acima de tudo e acima de nós mesmos. E acima de qualquer coisa que se passa externamente ou internamente. Acima de tudo, acima de tudo. Ele tem que estar em primeiro lugar. E ele estando em primeiro lugar, as outras coisas se ordenam, porque ele vai nos capacitar, ele vai nos dar as graças, e ele dando as graças, a gente consegue é, servir, né, naquilo que ele quer que a gente sirva. Ele dando a graça. Então, eu consigo partilhar aqui pela graça dele. Independente se eu estou sabendo falar ou não, se tenho medos ou não. Entendeu? Não tem que ter mais essas coisas. Não tem que ficar cavucando aquela água lá, ó, e ficar cavucando para sujeira subir. Não tem que ficar cavucando nada. Entende? Não é em mim que eu vou buscar isso. É nele. Tem que focar nele. Se eu não focar nele, eu não vou ver esse menino que está chorando e que está aflito, mas eu vou ver eu, então eu vou ficar. Jesus, Jesus, tá acontecendo isso, aquilo comigo, Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim. E às vezes eu esqueço dele, entendeu? Eu esqueço da necessidade dele. Eu esqueço que eu vivo para amá-lo. O meu chamado é amar ele. Eu não vivo mais para mim, para as minhas coisas, entende? Eu não vivo mais para me servir. E eu também não posso me servir de Jesus. Aí eu quero Jesus para me servir. Eu quero Jesus para ele me encher de graças, de coisas, para mim ficar bem comigo mesmo. Eu não posso pegar Jesus e usá-lo para para me sentir bem, para me dar um gozo, um prazer, um bem-estar, uma autoestima. Eu não posso fazer isso com Jesus, eu não posso usá-lo dessa forma. Ele não é, ele é meu, mas não é meu, entende? Ele não é assim.
Eu não tô acima dele para me pegar e achar que eu posso usufruir do jeito que eu quiser e que Jesus é que tem que abaixar e tá disposto para mim. Ah, Jesus, o Senhor que tem que estar disposto para mim. Então fica quieto aí, depois o Senhor fala. Deixa eu falar primeiro que eu tenho muita coisa para falar. Depois você fala. Não, não. É por isso que faz a gente sempre ficar no nosso nada, pra gente ficar humilde, pra gente perceber que a gente não é nada, né? Que a gente tá aqui para amar e servi-lo, né? Para buscar, para imitar, amar, servir ele, né? Então ele põe a gente numa humildade e por isso que ele não importa muito com aquela água suja, não é água suja, mas aquela poeirinha que tá lá embaixo, às vezes, né? A água, a sujeira baixou, desceu e ficou água clarinha em cima. Às vezes aquilo ali fica ali e você fala, por que que não tira? Ah, não, por que que não faz igual faz com... Pega um filtro e tira tudo, né? Mas aí pode ser que a gente, né? E aí? A gente vai começar a achar que é bom demais, né? Sei lá. E a humilhação de ver aquele pó lá no fundo faz a gente sempre lembrar de quem nós somos. Pra gente nunca se ensoberbecer. E se ele permite que ainda fique aquele pó lá, e talvez você nem se incomode mais com aquele pó, é justamente o estado que ele quer de nós, é porque ele não quer que a gente deixe de ser pequeno. Ele não está pedindo a gente, quer cópias dele, mas não está pedindo para a gente ser Deus em natureza. Não, a gente vai ser sempre criaturas, a gente é miserável, a gente é fraco, a gente é limitado, a gente é um nada, um nada. Então esse pó é bom porque vai lembrar sempre o nada que a gente é. O pó que nós somos, o que nós somos por nós mesmos. Mas aí a água limpa acima de nós vamos lembrar o que que ele nos dá, o que que é uma vida com ele. Vai fazer então com que a gente viva em um estado de paz. Porque a gente sabe, não é só permanecer nele que está tudo bem, não importa eu. Não importa essa pequenez não é o problema, porque tem Ele que me purifica. E a água pura vai lembrar o que que é quando Ele está com a gente, entendeu? O que que é. Então a gente vai confiar nele, não. Ele é Deus, né? Então Ele pode pegar esse nada e usar esse nada. Então eu não preciso pôr oposição, eu só preciso servi-lo, eu só preciso me preocupar com Ele, com o que Ele quer de mim, entendeu? Eu não preciso ficar preocupando tanto com a minha oposição, né? Desde que eu não use essa oposição como justificativa para não correspondê-lo. Mas se apesar dos sentimentos que vêm, se vem ou não vem, problemas. Importante é a decisão que você toma a partir daquele momento. Você vai ficar comigo e se ocupar de mim ou você vai se ocupar de você? Você vai ficar com as suas ocupações, com as suas necessidades ou vai ficar com as minhas? Se a nossa escolha todos os dias é Ele, não nós, se todo dia a gente diz não para nós e fica com Ele, e apesar de qualquer coisa a gente permanece nele, é exatamente isso que Ele quer. A gente amar e servir Ele, acima de nós mesmos, acima de qualquer coisa. Ele sabe o que nós somos. E a gente sabendo o que a gente é também, a gente nunca vai se sentir que a gente faz, tem as coisas, as graças, porque a gente é bom, que a gente é merecedor, porque ele nos deve alguma coisa, que ele não nos deve nada. A gente nunca vai cobrar Jesus no sentido de como se ele devesse algo para nós. A gente vai entender que tudo que ele faz é fruto da própria bondade dele. É porque ele é bom demais. É porque ele mesmo a miséria que a gente é, ele ama a gente. É porque ele ama, é porque ele é amor. É por isso que tá comigo, porque ele é amor. O amor é amor. O amor não é uma coisa assim, ele não nega a si mesmo, ele não se autodestrói, ele não nega a si mesmo. Nos negar amor seria negar ele mesmo, porque ele nos fez por amor. Ele fez o homem, e o homem é essa emanação do amor dele. E mesmo sabendo do nosso nada, ele nos traz essa verdade aqui do livro do céu, mostra como que o amor prevalece sobre nossa pequenez. Como que o amor é maior do que tudo isso. E ele traz isso e ainda por cima tem uma paciência enorme com a gente nesse processo de aprendizado. E tem uma doçura gigante, uma paciência heróica, incrível, de um Deus mesmo. Só Deus pode ter esse amor, essa paciência com o que ele tem com a gente, com o nosso processo. Você vê que ele ama porque ele ama, gratuitamente. Gratuitamente. Não é que a gente fez algo para ele para merecer esse amor. É gratuitamente. Então, quando ele pede para a gente ser cópia dele,
a gente também vai amar gratuitamente, né? A gente não vai amar Jesus só se Jesus aliviar a nossa dor. A gente não vai amar Jesus só se Jesus primeiro resolver um problema nosso, para depois a gente ir lá e pegar ele no colo e amá-lo. Ao contrário, de jeito nenhum. Se resolver ou se não resolver, aí é que tá. Se as coisas não acontecer como a gente espera, na verdade a gente nem tem que ficar, né, ficar esperando no sentido de, ai, tomara que faça tal coisa, né? Não, a gente tem que ser ensinada, né? Tudo que faz para nós é bom. Mas se de repente uma coisa não for, a gente não entendê-lo em alguma situação, ainda assim o amor vai prevalecer? Se Jesus permitir privações, muitas privações, o amor dele vai prevalecer sobre tudo? A gente vai continuar amando e servindo ele? Então, para quem está disposto a dar tudo, vai receber tudo. Então, ele vai nos testando, ele vai dando aos poucos para ver se a gente realmente vai corresponder, né? À medida que a gente se dispõe e mais doação faz, porque a gente nunca faz muito, né? Mas a gente, assim, mesmo na nossa pequenez, a gente não fica também assim, ai, não tem como, não sei fazer nada, eu não vou fazer nada. Não, a gente não fica assim. A gente só se fica disposto àquilo que ele quer. Aí a gente vive o nosso dia e desejando cada vez mais, e desejando, e ouvindo os estudos, e ouvindo as partilhas, e desejando, e correspondendo também, fazendo aquilo que ele pede de nós. Nossas meditações, partilhar nossa vida, partilhar a todas as ações do dia. A gente está sempre atento nele, fazer tudo por amor a ele, enfim. Viver, né? A gente viver a divina vontade na nossa vida, viver. Os atos são esses, viver. Então, ele vendo nós, todos os dias ela ainda decide, é a divina vontade, não quer mais nada. Ok. Aí, mais e mais, ele também vai sendo tudo para nós, né? A gente vai sendo tudo para ele também. Porque quem dá tudo, ele é tudo também. Quem dá tudo para Deus, ele dá tudo também para a pessoa. Aí a pessoa vai vivendo na paz, na felicidade, no amor, recebendo as luzes, né, dele, e vivendo nessa emanação, nessa coisa maravilhosa, entendeu? Então, esse processo é um processo que está levando todos nós. Aí eu quero ir, eu quero chegar lá, mas agradecer também por cada passo, né? Nunca ser ingrato, observar Jesus agora comigo, no passo que eu estou dando hoje, no passo que ele está fazendo na minha vida hoje. E se eu for parar para observar o que Jesus está fazendo no agora, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, muitos motivos para agradecer, porque Ele fez isso não porque eu mereço, é o amor dele, é os frutos dele mesmo na minha vida, da presença dele. Então, assim, a divina vontade é felicidade, e a divina vontade é ordem, né? Então, ele, à medida que você se dispõe ao que a divina vontade quer, ela vai ordenando a sua vida, vai colocando a sua vida no eixo que ele quer. E as pessoas que vivem com você também vão entrando nessa ordem. Então, por exemplo, na minha casa, eu passei por um processo na sexta-feira, que eu fiquei num estado que eu não sei explicar. Parecia que eu estava fora de mim. Foi uma explosão de amor, né? Mas foi uma explosão que na hora não parecia muito amor, porque foi algo assim que surpreendente. Foi o máximo de mim que eu nunca vi antes. Para mim assustou também, e assustou meu marido. Mas hoje eu vejo que foi um bem necessário. Então, assim, o que que aconteceu? Eu fiquei Eu tava tão nervosa na noite, eu tava assim de um jeito. E meu esposo chegou longe, né? E eu queria conversar, queria saber o que tá acontecendo para ajudar. E ele nada, não respondia. Tipo assim, ele me ouvia, mas não respondia nada. Aí ficava com o olhar parado, longe nos pensamentos dele. Eu tentei várias vezes aproximar dele e falar assim, olha, vou, né? Não vou ficar cada vez mais próxima dele, porque aí já tava indo pro celular, pra ficar ali no mundo dele, olhando as coisas dele, que ele olha, coisas que ele quer comprar e tal, e fica muito nisso. Falei, não vou deixar meu esposo, não. Só que eu ficava do lado dele e ele parecia estar evitando. Eu tentava conversar com ele e ele me respondia, sabe? E sempre com o olhar parado,
Dava pra ver que estava muito dentro dele. E eu tentando ajudar pra ele sair dali. Pra ele conversar com a esposa dele que tá ali pra servir. Sabe quando você quer servir e a pessoa não deixa você servir? Tipo, eu queria a vontade divina. Que é ser a esposa que ele precisava naquele momento. Ele não tava deixando eu ser a esposa que Deus queria que eu fosse. Eu fiquei no estado e eu ficava na inquietação que depois eu fui entender que não era minha. Eu andava para lá e para cá, e cada vez mais meu coração batia mais forte, minha cabeça doía, eu ficava de um jeito assim que eu não sabia explicar. E uma coisa que só ia aumentando, só ia aumentando, só ia aumentando. E eu me segurando, porque aqui eu moro com muitas pessoas próximas e escuta tudo. As meditações que eu faço aqui, eles escutam, mas eu não falo para eles ouvir, assim, escutar. Eu tô livre aqui da minha casa, né? Então, mas não dá, é muito próximo aqui, dá pra ouvir tudo. Mas enfim, por que que eu tô dizendo isso? Porque eu tava naquela situação, vou me segurar, mas tinha uma hora que parecia que eu não ia segurar mais aquilo que tava dentro de mim. Era uma vontade muito grande de dar um grito, de gritar, de explodir. Aí era esse sentimento, parecia que eu ia explodir. Menino, gente, quando chegou no final da noite. E ele bravo comigo, falando, você não fez tal coisa, você não rezou tal comigo. Eu falei assim, nem conversar, a gente conversou, e você quer que uma estátua chegue do seu lado e só olha para Jesus e reza, mas o Jesus um no outro parece que não existe. Aí ele, não sei o que, ele insistindo, gente, passou uns minutinhos e eu explodi. E saiu uma rua de trovão. Acho que foi Jesus Trovão, né? Jesus Trovão que foi falando. Eu não lembro para explicar, mas as palavras vinham e vinham e eu precisava só soltar aquilo ali, não tinha como reter, sabe? E eu não tava nem aí para as consequências. Se os outros eu ouvir, se eu vir bater na minha casa e falar que eu sou doida, que eu tô brigando com ele, porque todo mundo, né? E eu ia ficar como errado, sim, claro. Mas eu acho que Deus parece que calou todo, deixou todo mundo muito quieto, que eu acho que ninguém ouviu. Mas eu explodi. Eu falei, não dá mais. Isso não é um casamento. Algumas coisas eu lembro. Eu vou falar, isso não é um casamento, é duas ilhas aqui. Deus não quer esse tipo de coisa. Eu tô aqui pra ser sua esposa e não posso ser sua esposa, que não sei o quê. Não, tá faltando amor, que eu quero amor, justiça, não sei o quê. E não é só eu que tô incomodada, não tem alguém aqui incomodado dentro de mim. E que eu fui falando as coisas e meu esposo quietinho, quietinho. Mas depois eu falei uma última coisa que eu não lembro o que que é. Que quando eu falei, ele pulou da cama, porque eu já estava deitado. Ele pulou da cama na hora. Ele tomou um susto. E eu também me assustei muito. Eu falei assim, olha, coisa que você podia ter conversado com a sua esposa desde o início, você deixar a sua esposa chegar nesse estado. Sei que tem tanta sensibilidade com a dor dos outros, tanta, mas não consegue ver na sua cara, diante do seu nariz, a necessidade do... Olha, eu fui falando tanta coisa que não era como o meu. Como o meu era dar uma resmungada e não falar mais nada. Mas eu só sei que eu só parei quando eu vi que não tinha mais o que falar. Quando toda aquela palavra que estava saindo de mim, saiu. E depois disso, na última coisa que eu falei, pulou da cama. Quando ele pulou da cama, sim, eu falo pular da cama porque levantou na hora, tomou um susto. Aí, depois passou um tempo e ficou assim me olhando. E ele tava me olhando assim, me assustado. Aí eu levantei, porque aí eu já tava um pouco passando mal e fui procurar, não tinha um remédio pra acalmar, eu tava meio trêmula e tal, sabe? Aí eu fui tomar eu tava com muita dor de cabeça, tomei dipirona, o único remédio que eu tinha, assim, sabe? Eu tomei pra descansar a mente, que naquele momento eu já tava no... Acabou, né? Ali quando eu explodi, acabou, né? Já tava... Aí depois que eu voltei, ele veio conversar comigo. E nisso, foi bom pra ele, porque foi paz pra ele falar. E depois que eu ouvi ele também, eu fiquei feliz dele falar tudo que eu tava guardando pra ele. Uma das coisas que eu falei com ele é, você tá criando um abismo entre nós, marido e mulher. Você guarda as coisas pra você, você quer viver só pra você. Aí vai criando lacunas, uma hora um abismo enorme, e aí a gente não tem como fazer mais nada.
tal, né? E falando da importância do diálogo, tal, da sinceridade, é um monte de trem, que eu não lembro. Eu só sei que aí foi ótimo. Foi cura pra mim e pra ele. Depois eu dormi na paz, ele também. No outro dia, tem que ver que benção. A alegria que tava, a tranquilidade, sabe? Que no dia parecia que era uma loucura minha. No outro dia eu vi os frutos claramente, a paz a paz entre nós. E a gente tá, graças a Deus, o nosso relacionamento depois desse dia, dessa sexta-feira, melhorou muito. E o padre na missa de ontem, nossa, tudo que nós conversamos, que aconteceu, o padre na homilia também estava confirmando tudo. Eu fiquei boba. O padre falando as coisas que a gente conversou, sobre que a pessoa fica no celular e não conversa com o outro, falando que isso é a mesma coisa que desprezo, né? Que isso é uma atitude de desprezo, não sei o que, foi falando. Foi tudo que nós conversou e que nós precisávamos, e você tem que ver, né? Ele foi comigo lá no velório do meu avô, o tempo todo, assim, a gente junto conversando, sem ficar se fechando. Ele não. Ele tem umas dificuldades que eu até já relatei aqui, mas antes ele se fechava quando ficava com essa dificuldade. Ele não se fecha mais. Falei com ele que é para falar tudo, né? Comigo, que é muito melhor falar. Então, assim, tem que ver, sabe? E graças a Deus, e com isso, até na nossa dificuldade já não tá tendo mais. A gente tá superando tudo. Tudo por causa dessa palavra criativa que fez esse efeito assim que deu uma reviravolta. Essa Ruth Trovão, né, que ele viu, a consequência podia ser muita coisa, né? Podia ser vir gente aqui, né, bater na minha casa, né? Sua louca, você tá aí falando, porque aqui é difícil, né? Todo mundo ouve, né? Família aqui é muita gente. Sua louca, você gritando aí, não sei o quê, falando não sei o quê, ia defender ele, né? Pá, podia acontecer um monte de coisa. Ele também podia se levantar da cama dele, podia levantar e sei lá, e sair de casa assim do nada, me deixar assim, sei lá. Podia acontecer muita coisa. Falar assim, essa Ruth surtou, né? Mas não, mas não. Aquela explosão louca, né? Produziu, foi mais amor ainda. Foi um transbordamento do amor. E a gente está conversando mais. Eu também estou me doando muito mais, fazer minha parte também. Que não é só eu falar com meu esposo, eu fazer minha parte. Então, eu tô me doando mais também, tendo paciência com meu esposo também, sabe? Mas, assim, respeitando o tempo dele, que tem aquele tempo dele também que fica longe, mas é coisa de homem, cada um tem um jeito, e tem que ter esse respeito, né? Ficar enchendo a paciência, né? Tem que ter as preocupações dele de trabalho dele, eu tenho que entender isso também. Que ele vai vir preocupado com o trabalho, que não adianta chegar assim, um homem chega cansado e eu esbravejando e falando um monte de coisa com a pessoa, não é assim, né? Mas assim, graças a Deus a gente tá conversando, porque tava, gente, eu tava num casamento que não tava tendo isso, sabe? De duas pessoas ficar longe uma da outra, tá perto e tá no celular, tá perto e tá com seus pensamentos. E eu tenho essa tendência, uma coisa que eu falo com ele, eu tenho essa tendência de ser meia viajada e ir pros meus pensamentos. Não me deixa fazer isso, eu não quero, né? Eu quero estar inteira aqui, então esteja também. Então eu tava tentando ficar inteira com ele e ele não tava inteiro comigo. Ele tava comigo, mas com a cabeça com o olhar parado, longe, nos sofrimentos dele. E aquilo ali chegou a um ponto assim, que eu acho que Jesus precisou me empurrar dessa forma para pra tomar uma atitude mesmo, sabe? Então foi um extremo do extremo, mas que trouxe foi uma explosão de amor. Foi isso, foi ação do Espírito Santo. Até conversei com a Aline sobre isso. Foi o Espírito Santo ali. É o Espírito Santo ali. Então, e qual que é o fruto disso? A mudança. A mudança. Uma mudança plena, plena em tudo, tudo. A gente, em todos os sentidos do nosso relacionamento. Na nossa intimidade também tá tudo mudando, tudo mudando. Tá tendo doação, amor, e cada vez mais isso está me ajudando também. Uma das coisas que eu falei com ele, o diálogo ajuda nisso também, nas dificuldades que eu tenho. No diálogo ajuda nisso também. Diálogo não é só não é só no momento que alguma coisa assim, não. Não é assim, não. Então, tipo assim, tá ajudando nessas dificuldades também. Tá ajudando. E graças a Deus, a gente tá vendo milagres, né? A gente tá vendo é, essa realização, né? Então, assim, é, eu me perdi um pouco. Mas é isso, sabe? Você confiar.
Eu esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci, eu não lembro a última coisa que eu falei antes de eu falar disso, mas a questão é o Senhor, essas mudanças que o Senhor faz, Ele quer usar de nós. Para usar de nós, tem que ter um abandono, uma confiança nele. E da gente ser o que ele, ser ele naquilo que ele quer, né? Ser aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer de nós. Tem que ter uma confiança. Então então eu tive esse entendimento quando aconteceu isso comigo, que Jesus me usou dessa forma. Não foi um exagero no sentido, a Ruth é louca, foi uma louca na casa dela, não. Foi um exagero do amor de Deus querendo uma mudança nesse casamento. Fazendo a vontade acontecer, a vontade divina acontecer. Então precisou provocar meio que um terremoto ali, uma situação. Por exemplo, que teve um tremor na cama que o meu esposo deu um pulo. Mas precisou dessa Ruth trovão, desse Jesus trovão na Ruth, para ter uma mudança no casamento, uma mudança que uma situação que Deus não quer, não quer desse jeito. Quer pôr ordem. Precisou disso dele fazer isso. E a paz veio, a mudança veio. Graças a Deus, né? Então, é isso. Aí aqui, ó, a Luísa, né? A Luísa perguntando a Jesus, né? Por que que ele não vem? Ninguém que ela ofendeu. Aí, mas no ato de dizer isso, era tanta pena que com tudo o que tinha entre meus braços, continuava chorando. Então, Jesus continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus aproximando-se. Peraí, perdi aqui. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando-se a sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra, né? Porque ali não tá nem aí para aquilo que ela tá falando, não é importante, não, sabe? O importante era aquilo que estava comunicando com ela através daquele ato de Jesus. O ato de Jesus em direção a ela era mais importante do que as coisas que ela estava sentindo dentro dela, entende? Que Jesus queria passar para ela ali era a divina vontade. Aquela amargura que Jesus estava derramando ali era a divina vontade, muito mais importante do que aquilo que ela estava trazendo, né? Aquilo que ela estava trazendo ali não atrapalhava em nada, né? Não era um... Ela não estava fazendo nada para Jesus não ter vindo, né? Não era um empecilho dela, por isso que Jesus não veio. Ao contrário, era a vontade dele não aparecer. E ela precisava resignar. Aí Jesus mostra para ela, olha, se ocupe de mim, se ocupe de mim amar, das minhas penas. Então, quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disso, sem me responder nada do que eu queria, me disse, faze-me derramar em ti. De outra maneira, assim como destruí com granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso, me faz verter e não pense em outra coisa. Então, Jesus já tem uma ordem muito clara, né? Não pense em outra coisa, né? É isso que eu quero nesse momento. Não arruma confusão comigo com outros pensamentos. Não traz coisas que não são importantes. Não vai acrescentar nada nesse momento agora. Faz-me derramar em ti. É isso que eu quero. Faz-me derramar em ti essas amarguras, Luísa. Faça a minha vontade. Se ocupe disso, né? Não dos vossos pensamentos. Então, porque às vezes o Senhor inspira a gente alguma coisa, aí a gente fala assim, ah, Senhor, nossa, Senhor, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? O Senhor vai fazer o que eu tô te pedindo, né? Para de pensar em você, né? Às vezes o Senhor te pede alguma coisa e a gente fica com os nossos pensamentos. Ah, não vou fazer tal coisa não, Senhor, porque eu não sei, Senhor Jesus, que eu sou muito miserável, que eu não sei falar direito, que eu tenho muita dificuldade, Jesus. Sei lá, eu gaguejo, eu me perco, eu esqueço. Ah, Jesus, não sei o quê. Não, faz-me isso, né? Faz-me isso, né? Faz-me companhia. É isso que eu quero de você, que às vezes a gente põe muito obstáculo. E tudo que ele quer é isso. Faz-me companhia, né? Fique comigo. Esteja atento a mim. Vem cuidar de mim. Se ocupe de mim. Não fique com seus pensamentos aí, né? Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então,
Volta para esse seu nada, assim, que você é um nada, mas ao mesmo tempo não fica nesse nada. Venha para mim, né? Fique atento à minha vontade, fique atento ao que eu vou manifestar através de você, ou que eu posso falar através de alguém, que eu posso manifestar através de alguém. Se ocupe disso, não das suas coisinhas, né? Não do seu jeito, né, de querer que eu me comunique com você. Ah, só acredito se Jesus falar comigo, se eu abrir a Bíblia agora e vir uma palavra, né? Só acredito que Jesus vai falar comigo se eu abrir a Bíblia e vir uma palavra. Aí bate na sua porta uma pessoa e te traz uma mensagem, você fica preso porque quer ouvir na Bíblia aquilo Jesus acabou de falar com você, mas você não ficou atento em Jesus, ficou atento em você mesmo, com aquela opinião que fortemente que você tem que para ele falar com você tem que ser desse jeito. Então, às vezes a gente se fecha com pouca coisa e perde a oportunidade que às vezes está na nossa cara e a gente tem dificuldade de ver. Falo por mim mesmo, tenho muita dificuldade de ver isso, sabe? E aprendo aqui que eu aprendo. A escola da Divina Vontade é a escola da minha vida, né? É a escola mais importante da minha vida. É a escola que vai ensinar, que vai me ensinar tudo que Deus quer de mim, que vai me ensinar o que Deus quer da Ruth, né? O que Deus quer fazer na minha alma. E eu aposto que todo mundo se sente assim também. Que Jesus está trabalhando na nossa alma através da escola, através das partilhas, através dos conteúdos. É Jesus nos ensinando a focar nele, a prestar atenção nele. E quando a gente presta atenção nele, a gente está pegando o menino Jesus e se ocupando dele. Quando a gente serve ele e não fica nos nossos mimimi, a gente está se ocupando dele, está cuidando dele, está sendo mãe de Jesus, não é? Tá cuidando dele, tá se ocupando da vontade dele. Mas se a gente ficar no nosso mimimi, a gente não faz nada, a gente nem levanta da cama. A gente não levanta da cama. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Em Espírito nome do Santo. Pai que me Amém, criou, em filho. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Gente, eu tô impressionada com essa história do ego, do superego e do ID. Achei muito interessante esse assunto, porque esse ID eu nem sabia que existia, né? Esse ID é onde está a nossa vontade. A nossa vontade, nossos desejos primitivos. E aí, o que que acontece? Foi lá que aconteceu a contaminação. Eu entendi assim, então foi lá que aconteceu a contaminação do pecado. No nosso ID, no nosso inconsciente. Por isso que a gente tem essa tendência quase que inconsciente a fazer o mal, a desobedecer a Deus, a querer ser Deus, a ter orgulho, a querer ficar, porque foi o pecado original que contaminou. Por isso que fala, Adão foi contaminado, a, o pecado original foi sendo copiado, né, em todos. Meu Deus, por isso que a gente tem essa tendência. Por isso que fala, né, é, é, a inclinação para o mal fica, mesmo a gente sendo batizado, fica a inclinação para o mal, porque está lá no subconsciente, no ID. E aí vem o ego e o superego para regular o ID. Aí eu falei assim, então esse regulador é Deus, né? Como a Aline falou, a vontade de Deus, a vontade divina. Então existe, aí tem o ego e o superego, né? Que eu não vou saber explicar direito, mas o superego e o ego tem a ver, tipo assim, é um freio para não deixar o seu ID, para você não fazer tudo o que tem lá no seu ID, todas as suas vontades, todos os seus desejos. Na sua psique que existe isso. E esse regulador vem de Deus, que tudo vem de Deus, né? E aí, só que o ser humano rejeita os avisos da consciência, porque os seus desejos é nato, é inconsciente. Aí vem a sua consciência te acusar, tipo assim, não faça isso, porque isso não está de acordo com os valores e morais da sociedade, né? O ego e o superego é um regulador
do desejo e tem a ver com o valor moral da sociedade para poder te reprimir. Ele te reprime a você não fazer o que você deseja lá no seu interior. Só que o que acontece? Como a sociedade está vivendo um mundo assim sem Deus e renunciando totalmente essas, porque a gente vive numa sociedade cristã, né? Mas os valores cristãos estão sendo a sociedade hoje, muita gente quer queimar a Bíblia, queimar e esquecer que Deus, que Cristo existiu. Tem muitos grupos desse jeito, esquecer que Cristo existiu e acabar com esse. É porque o ego e o superego vão ser regulados de acordo com os valores morais da sociedade. Então, se eu alterar os valores morais da sociedade, aí a minha consciência vai ficar também, tipo assim, alterada. Então, o regulador vai ficar alterado. Por quê? Porque os valores morais da sociedade mudaram. Então, ele vai mudar. Ele vai de acordo com os valores morais da sociedade. Se os valores morais estão totalmente longe dos valores cristãos, dos valores que Deus estabeleceu, as regras, as leis divinas, então vai ficar totalmente perdido. Aí eu falei, Senhor, quando o Senhor fala assim, então, que a vontade humana, que o Senhor vai permitir que a vontade humana apareça, que ela brilhe, então vai brilhar totalmente esses instintos natos do inconsciente, o ego e o superego, né? Tipo assim, se é o ego e superego, é a nossa consciência e é a lei divina. E aí Jesus fala isso no livro da Valtorta, que todo mundo tem na sua alma a lei divina escrita, né? Mas você rejeita essa lei divina e deixa o seu ID aflorar e Deus vai permitir que isso aconteça. Então, já está permitindo. Por isso que a gente vê tanta coisa muito estranha na sociedade, muito estranha. Chega ao absurdo da moça lá lambendo o vaso lá no avião, né? Tipo assim, o regulador dela tá totalmente desproporcionado, tá totalmente, tipo assim, querendo você rejeita o ego, o superego e deixa totalmente, esquece totalmente dos valores. Mas o valor hoje, o pessoal, a sociedade dá tanto valor ao dinheiro, às riquezas, que aí você faz por esse valor, fica, nossa, vira uma bagunça, vira uma confusão. Se a gente fixa, mas se a gente tem olha só, se a gente tem esse ID, que é essa vontade, esses desejos primitivos, tá lá, contaminado. Mas aí você fixa os seus valores na lei de Cristo, na lei de Deus, você fixa lá e não olha mais para os valores da sociedade, você esquece totalmente, você olha para os valores cristãos, o que Deus quer. Você olha, a sua lei está escrita ali no livro dos céus, está escrita na Bíblia, o seu parâmetro é Deus. Aí você vive tranquilo aqui, porque o seu ego, o superego, vai estar te regulando constantemente, porque os seus desejos primitivos vão querer sair, mas você lembra do parâmetro que você segue, que é Cristo. E aí pronto, você não tem problema você ter esses desejos, esses instintos, e eles vão sendo curados. Deus vai te curando lá no inconsciente. Esses desejos primitivos, essa vontade vai sendo curada. Deus vai curar a nossa vontade, o nosso inconsciente. Você não vai ter mais esses desejos. O seu inconsciente vai ficar curado, o seu ID vai ficar curado. E você não vai ter esses desejos horrorosos, porque a sua vontade vai tender sempre para Deus. É lá que está a nossa vontade. E aí eu vou unir a minha vontade com a de Deus, eu vou colocar a vontade de Deus lá no meu inconsciente. Ela vai penetrar em mim completamente. Eu não deixo, eu não tenho, assim, você você deixa Deus tomar conta de tudo no seu psíquico. Então ele entra lá no seu inconsciente, você inconscientemente deseja por Deus, deseja fazer a vontade de Deus. Ele coloca a vontade dele lá porque você permitiu. Você fala assim:
divina vontade reina na minha vontade. Coloca a sua vontade lá no meu inconsciente. E assim eu não vou desejar mais nada, eu só vou desejar o Senhor, só vou desejar fazer sua vontade, porque ela está lá no meu inconsciente. Eu te dou permissão, eu te peço, eu te imploro, porque você vê, você conhece, você tem um encontro, né, com Deus, você conhece Ele, você contempla essa beleza de Jesus, mesmo sem ver, igual a Luísa via, a gente vê com os olhos da alma. E a gente fica inebriado, eu fico impressionado com isso, porque eu falo, Jesus, eu nunca te vi igual a Luísa viu. E a minha imaginação, ela não é muito boa. Eu não tenho, assim, eu não consigo imaginar. Como a Aline falou, que eu consigo imaginar isso, eu não consigo. Mas eu contemplo Jesus sem ver. E eu sinto esses efeitos de ficar inebriada com essa paz. Sentir todas as minhas paixões assim morrer quando eu tô às vezes conversando com Jesus sem ver. E acontece isso, com certeza com ela acontecia de uma forma muito mais intensa, porque ela via, mas a gente sem ver, a gente sente essa paz e vê as paixões ordenadas. Então você tem esse encontro com Deus e você fala. E aí você vê o seu ID lá totalmente tendendo para o mal, tendendo para fazer coisas horrorosas, desejando coisas totalmente contrárias ao que Deus quer que você deseje. E aí você fica desesperado. Você fala, não, não quero viver assim, não. Tira essas vontades de mim. Cura lá no interior, lá não, onde eu não consigo nem enxergar que existe um mal, porque é inconsciente. Então eu fui colocando muitos desejos durante toda a minha vida lá nesse inconsciente. Uns desejos muito, muito horríveis. Então cura lá no interior, lá onde eu não tenho nem acesso, onde eu nem lembro o que eu desejei. E ele cura. Quanto mais você contempla Deus, mais você fala para ele que reina na minha vontade, mais você vai sendo curado. E aí chega um ponto que você não tem mais desejo. Por isso que ele fala, tanto no livro do céu, né? O que eu quero é que você deseje somente a mim. Que a sua vontade seja só eu, só a mim. Aí você chega nesse ponto e pronto. Não tem mais o que curar. Não tem mais assim, tipo, lá no seu inconsciente já está curado. Outra coisa que eu achei lindo nessa história, Jesus mostra, ele permite você ver a sua incapacidade de compreender as coisas, tipo assim, naquela hora, sabe, eu não, como a Aline falou assim, né, ela não conseguiu enxergar, como assim ela não conseguiu enxergar? Deus fecha, às vezes permite que você não veja, tudo é vontade de Deus, né, tudo, 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 nesse momento também, era a divina vontade obscurecendo a minha mente para eu não entender e ele me mostrar como eu sou pequena, né? Como eu sou pequena, como assim? Se eu não te mostrar, você não vê. Se você não tiver a luz da divina vontade, você não vê. Parece que ele deixa você ter, não sei, tipo assim, não te dá a luz para você enxergar, porque a gente só enxerga as coisas quando ele mostra. Se ele não me mostrar, eu não tenho capacidade de ver nada. Eu sou cega, cega, cega. Se ele não me der a luz, a inteligência para ver o que ele está querendo me mostrar, eu não vou enxergar nada. Como eu não enxerguei, eu acho isso lindo, porque aí, o que acontece? Ele te mostra o quanto você é pequeno, o quanto você tem que se... Ele te mantém humilde, ele te vigia desse jeito. E ainda te expõe que você é um nada. E eu não tô nem aí, eu achei lindo, eu fiquei rindo. Eu falei, nossa, mas como eu sou muito limitada. Que lindo, Senhor. Muito obrigada por me mostrar o quanto eu sou limitada. Por me expor a minha limitação para ajudar as pessoas, mostrando, tipo assim. E ele, com esse exemplo, ensinar com esse exemplo, ele nos ensina tanto, né? Com esse exemplo. Porque essa história do Pedro foi incrível. Isso aí você aplica em todas as situações que ele vai te pedir alguma coisa. Né? Se ele não tivesse usado a minha vida para poder
fazer isso, ele vai trazer essa luz. Por causa desse acontecimento, veio essa luz pra gente do Pedro, né? Que o Pedro não queria jogar as redes, mas aí por causa da palavra de Jesus ele jogou e pescou. Então toda vez vai ser assim. Meu esposo não me ouvia, mas agora ele vai ouvir. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Que eu estou obedecendo a divina vontade. E aí eu vou pescar agora. Vai vir, o peixe vai vir agora, porque Jesus está falando que vai. E eu acredito, e toda vez que ele me pedir alguma coisa vai ser assim. Toda vez. E toda vez, para todo mundo vai ser assim. Se ele te pedir alguma coisa, lembra do Pedro. Pesquei a noite inteira, Senhor. Eu tentei a vida inteira resolver essa situação e não resolveu. Mas agora vai resolver. Lança de novo as redes que você vai pescar agora, porque eu quero. E o que eu quero acontece. O que eu quero acontece. Então agora, Michele, fala com ele. Falei. E ele, tá bom, então pronto. Já vi isso na minha vida, já aconteceu isso com meu esposo. De eu falar uma coisa com ele, ele não querer mudar. E aí depois eu obedecendo a Jesus, ele muda. Já aconteceu outras vezes. Então foi maravilhoso. E aí, quando ele fala aqui nesse trecho, quando eu falo aqui no trecho assim, ó, quando o confessor falou para Luísa, sim, não só isso, mas acrescentava que conhecia bem o falar divino. Porque quando Deus fala e a alma relata, quem escuta não só vê a verdade das palavras, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Espírito Divino possui. Então, quando eu falei no grupo e a Aline veio e falou comigo, me instruiu, eu vi claramente a voz de Deus. Por quê? Por causa do efeito que causou em mim de paz, assim, instantâneo. Foi instantâneo. A paz reinou de novo em mim. Por causa da palavra que foi de Deus, a alma reconhece quando é Deus que fala. A ovelha conhece o pastor. Eu reconheci na hora a voz de Deus me falando e fiquei em paz. Então foi isso aqui que aconteceu. Ela falou, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Espírito Divino possui, uma paz que só o Espírito Divino possui, uma alegria que só o Espírito Divino possui. Por isso que a gente ouve a escola da Divina Vontade, a gente ouve as partilhas, a gente fica alegre, a gente fica em paz, a gente fica dá uma emoção, porque só o Espírito Santo causa isso. Só o Espírito Divino possui esse poder de causar em você alegria, paz, felicidade. Só o Espírito Divino, e a gente reconhece. Se a gente não reconhecesse o Espírito Divino, a gente não ia continuar ouvindo uma aula tão grande. Não ia ouvir. Esse é o fruto, né, que prova quem é a árvore, de onde está saindo essa palavra. Aí fala aqui sobre a ordem da criação, né? Minha filha, quando vejo na alma impressa o caráter do fim de minha criação, sentindo-me satisfeito dela, porque vejo cumprida muito bem a obra criada por mim, sinto-me em dever, isto é, não dever, acrescentou rapidamente, porque em mim não há deveres, mas o meu dever é um amor mais intenso de corresponder-lhe, antecipando para ela parte da felicidade celestial, isto é, manifestando a sua inteligência e o conhecimento de minha divindade, e atraindo-a como alimento das verdades eternas. A gente está vivendo justamente isso aqui. Por que a gente fica tão feliz? Por que a gente vive em paz? Né? É por causa de voltar à ordem primordial da criação, voltar para o que a finalidade para a qual nós somos criados, conhecer, amar e servir a Deus. O que a gente está fazendo aqui todo dia, conhecendo a Deus. Se a gente está aqui todo dia com essa sede de conhecer a Deus, é claro que a gente ama a Deus. A gente larga tudo para ouvir essa escola, para se dedicar, para partilhar, para fazer o que Deus quer, só para servir a Ele em todos os momentos do nosso dia. Não tem como a gente negar isso, falar, não, eu não tô vivendo isso não tô vivendo nada disso não. Como a Aline falou, acho que foi ontem, não lembro, porque tem umas aulas da escola, quando é muito grande, eu tenho que repartir, assim, eu não consigo ver tudo no mesmo dia. Ela falou assim,
Se você está aqui nessa escola, se você está ouvindo todos os dias, todas as aulas, se você está fiel a essa escola, é sinal de que você ama a Deus, de que você está vivendo na divina vontade, que é amar, conhecer e servir a Deus. Isso é voltar à ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você está tão, assim, não consegue parar de ouvir, se você está com sede de Deus, você não cansa, né, de ouvir, está sempre buscando a Ele, você está vivendo na divina vontade, você está feliz. Enquanto a gente ouve tanta gente falar, eu estou estressada, eu não consigo dormir, eu estou com medo, eu estou isso, eu estou aquilo, a gente fala, eu estou tão bem, nossa, eu estou tão bem, eu estou tão feliz, né? Às vezes a gente se preocupa, eu me preocupo às vezes com as pessoas e tudo, com a salvação das almas, mas eu me preocupava muito, eu chorava muito por causa das almas, da salvação. Mas aí depois que teve uma aula aqui na escola que Jesus falou isso, falou que a gente vivendo na divina vontade, a gente já está preocupando com as almas, já é salvar almas, você viver na divina vontade, porque você está aplacando a justiça divina e por causa do amor que Deus está recebendo da terra, Ele recebe da terra, não é de mim. Ele recebe da família humana o amor. E aí Ele derrama amor para todo mundo, não é só para mim, é para a humanidade inteira. Então, se você está vivendo na divina vontade, você já está cuidando dos seus irmãos, que foi quando falou das almas que estão no subterrâneo, né? Que não conhecem a Deus. Eu me preocupava muito com essas almas. Agora eu vivo assim com uma certa, não é uma indiferença, mas pensando assim, não, eu olho para Deus, eu olho para a divina vontade, eu olho para o que Deus quer. Eu lembro dessa aula que nesse dia eu falei, não, então tá, Senhor, não vou ficar tão preocupada, porque se eu me preocupo muito, vivo lá dentro, eu me volto muito para o subterrâneo, eu paro de olhar para o sol, eu paro de olhar para Deus. E se eu parar de olhar para Ele, eu vou estar em desordem. Não é isso que Deus quer. Sair da divina vontade não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer. Né? Eu tenho que ficar focada em Deus. Então, o que Ele faz quando a gente volta à ordem? Corresponde, como que Ele ama, né? Correspondendo, antecipando para ela a parte da felicidade celestial. Porque Ele antecipar para nós a parte da felicidade celestial, manifestando a sua inteligência, o conhecimento de minha divindade. Então, lá no céu, eles são atraídos a inteligência das almas, é atraída para conhecer a divindade. Eles passam a eternidade conhecendo a Deus. E ele já antecipa para a gente essa felicidade de conhecer. Ele se revela. Ele se revela. E ele está se revelando aqui muito, né? Todo dia na escola. Isso é uma felicidade. A nossa felicidade é isso que ele está descrevendo aqui, ó. Conhecer a divindade, atraindo-a com o alimento das verdades eternas. A nossa alma é atraída. Por isso que a gente tem essa sede tão grande, né? Uma graça de Deus também. Isso não é nosso, tipo assim, nós não temos essa capacidade. É Ele mesmo que nos atrai, que cria essa atração. É Ele mesmo que cria essa atração pelas verdades eternas. Porque a gente esquece totalmente das outras coisas. É uma graça de Deus. Isso tudo que está acontecendo com a gente é graça. É fruto da graça. A sua vista recreando-a com minha beleza. A seu ouvido fazendo ressoar a suavidade de minha voz. A boca com meus beijos, ao coração os abraços e todas as minhas ternuras. E isto corresponde ao fim de havê-la criado, que é conhecer-me, amar-me e servir-me. A gente vive tão feliz só por causa disso. Essa é a verdadeira felicidade de todo mundo. Se a gente vive assim para conhecer, amar e servir a Deus, é a felicidade. E desapareceu. Então, encontrando-me fora de mim, viu o confessor e lhe dizia, e aí ela disse aquilo, né, pro confessor, se era verdade. Ele falou sim, é verdade, porque mas acrescentava que se conhecia bem o falar divino. Ele falou, eu conheço quando é Deus que está falando, por quê?
Quando Deus fala e a alma relata, quem escuta não só vê a verdade das palavras, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Espírito Divino possui. Amém. Em Fiat nome do Jesus, eu Pai que me confio em criou, vós. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, a ação de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 27, Escola da Divina Vontade, Livro do Céu, volume 10, do dia 10 de outubro de 1911. Jesus a atrai a fazer seu querer. Sinto-me morrer pela dor e vou repetindo frequentemente o meu refrão. Pobres irmãos meus, pobres irmãos meus. Jesus aumentou minha dor, fazendo-me ver a tragédia da guerra, né? Então, Jesus aumenta a dor da Luísa quando ela vê a guerra, né? A tragédia da guerra. Nossa, foi um tempo muito difícil para a Luísa, né? Porque a Luísa veio no tempo das guerras, né? Quando estava acontecendo as guerras. E aí é muito complexo, né? Você vir num tempo desse. Quanto sangue parecia que se derramava, né? E se derramaria, né? Então, ela via, né? O sangue que se derramava e se derramaria. Porque quando se começa uma guerra, ninguém sabe quando é que vai acabar, né? É igual os fenômenos naturais, né? Os furacões, os terremotos, né? A gente nunca sabe quando é que vai acabar. A gente vê e a gente imagina o quanto que aquilo vai trazer consequências, né? A Luísa, ela via, né? O tanto de sangue que se derramava e o que ainda ia se derramar, porque ela não sabia quando que a guerra ia acabar, né? Jesus parecia inexorável e dizia: não posso mais, quero terminar com isso. Tu farás o meu querer, não é verdade? Aí ele fala que não pode mais, que está no limite, né? Que ele está no limite, que ele quer acabar logo com isso. Que ele não aguenta mais, né? Ver tanto sangue derramado e tanto sangue que ainda ia se derramar. E aí ele pergunta para ela, né? Tu farás o meu querer, não é verdade? Porque ela, como ela deu a vontade dela, né? Para Deus, então ela não tinha muita opção, né? Tadinha da Luísa. Ela tinha que se resignar e fazer o que Jesus quisesse fazer com ela, né? E ela sofria muito por causa disso. Tanto é que o refrão dela era pobre irmãos meus. Ela pensava muito na humanidade, né? Nas almas. Certo, como tu quiseres, ela responde, né? Certo, como tu quiseres. Mas posso esquecer que são teus filhos, saídos de tuas mesmas mãos, né?
Então ela não podia esquecer, né? Porque já tinha sido ensinado para ela que as almas, né? Que as pessoas, que os seres humanos eram a imagem e semelhança de Deus. Ontem eu estava assistindo um filme, né? E eu achei até assim interessante, porque no filme falava que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas não da forma física, mas nas virtudes, no caráter, no pensamento de Deus, né? Claro que aqueles que fazem a divina vontade, que vivem na divina vontade. A gente que vive na divina vontade, a gente tem uma facilidade assim, que não é bem uma facilidade. Às vezes, para a pessoa que não vive, que não estuda, que não medita, é meio complexo. Mas a gente vê em tudo a gente vê Jesus, né? Eu até vi Jesus falando sobre a questão que tudo é a divina vontade. E às vezes a gente é meio lento para a gente entender isso. Eu mesmo vendo, né, vendo a partilha da Michelle, eu também às vezes sou muito lenta para poder entender isso. Que tudo que acontece, né, é a divina vontade. Então, assim, muitas vezes eu percebo quando alguém me dá uma orientação, né? Teve uma situação que uma vez eu não estava vendo Jesus numa pessoa. Eu não conseguia ver Jesus naquela pessoa e aí era difícil para mim lidar com ela, né? E como ela faz parte da comunidade, então era muito difícil para mim lidar com ela. E eu não conseguia ver Jesus nela. Eu achava ela, meu Deus do céu, achava ela difícil de lidar. E aí chegou uma das meninas e falou assim: Você está vendo a pessoa. Você não está conseguindo ver Jesus nela porque você está vendo ela. Então, tira os olhos dela e vê Jesus nela. Aí, na hora eu entendi. Eu falei: entendi, Jesus. Então, é isso que o Senhor quer. Mas nem sempre a gente tem essa correspondência, né? Tem vezes que acontece coisa comigo que eu falo assim: Jesus, mas por que o Senhor permitiu isso? Aí, às vezes, vem uma pessoa ou até uma partilha, né, das casas ou da escola e vem me dar o direcionamento. Aí eu falo, nossa, começou lenta para me poder entender, né? E às vezes a gente tem isso, né? Até a gente se convencer, né? A gente deixar que o Espírito Santo nos convença de que tudo é vontade de Deus, nossa mãe, né? A gente tem que se resignar a isso, né? Que tudo é vontade de Deus. Né? Tem até um trecho que fala, seja doce, seja amargo, é Jesus quem faz, né? E se resignar é fácil, mas, tipo assim, é um fácil que não é. Porque muitas vezes as pessoas querem entender por que precisam se resignar, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, desses sinais claros, né? A gente precisa pedir sinais. Eu lembro que uma vez Jesus falou comigo, né? Eu estava vivendo uma situação, precisava tomar uma decisão, e aí Jesus falou: olha, vê os sinais, né? Se for uma pessoa me orientou, né? Falando comigo. Se for Jesus, se for da divina vontade, Jesus vai te dar sinais claros. E aí Jesus me deu sinais claros de que aquela coisa, aquela decisão que eu queria tomar não era Jesus, né? E sim, era uma vontade minha, mas não era Jesus, não era isso que Jesus queria. E aí a gente corresponde na hora que a gente entende. E aí por isso que a gente precisa estar nessa conexão com Jesus para não deixar perder nada dos nossos atos, né? E Jesus: Mas estes filhos fazem-me sofrer muito, e não só querem matar o seu próprio pai, mas querem tornar-se homicidas deles mesmos. Se você soubesse o quanto me fazem sofrer, você estaria comigo. Então, assim, a Luísa, ela queria que Jesus olhasse, né, para as almas das pessoas. Mas aí Jesus fala: Mas Luísa, você não está vendo quanto que eles me fazem sofrer?
né? Eles querem matar o seu próprio pai, né? E assim, se a gente vê a humanidade, se a gente tiver essa visão da gente ver como a Luísa via, a gente, tipo assim, a Luísa nesse trecho, né, nessa situação, ela via muito as pessoas, né? Ela via muitas pessoas. E aí Jesus tem que falar para ela, mas Luísa, você não está vendo o quanto que eles estão me fazendo sofrer, né? Você não está vendo o quanto que eles se esqueceram que são minhas imagens, se esqueceram que são meus filhos, né? E se armam, se levantam, né? Se levantam contra mim, você não está vendo? Eles se levantam contra mim, né? Eles querem me matar, eles querem me matar, porque quando mataram Jesus, mataram o Pai, né? Porque são três pessoas distintas, mas que não se separam, né? Então, e aí ele fala para ela, né? Ele fala essa verdade para ela. E Jesus, né? Mas estes filhos fazem me sofrer muito, né? Tipo como se ela dissesse assim, como se Jesus dissesse assim: você não tá vendo? Olha o que esses filhos me fazem. Olha o modo que eles me tratam. Olha o que eles estão fazendo comigo. Eles não me agradecem nada, não me reconhecem. Eles só querem graça, graça, bem, bem, mas não me dão nada. Me fazem sofrer. Os seus atos é mais para me desonrar do que para me honrar, né? E não só querem matar o seu próprio pai, mas querem tornar-se homicidas, né? Deles mesmos. Se você soubesse o quanto me fazem sofrer, você estaria comigo. Então, por isso que a gente fica com Jesus. Por mais que a gente veja o sofrimento, né? Porque a Luísa, ela estava vendo a guerra, né? Então, ela se coloca nessa postura. Ela fala, mas Senhor... E aí Jesus fala, minha filha, eu tive que permitir a guerra. Porque esses filhos estavam me fazendo sofrer. Eles queriam me matar. Eles querem me matar. Eles querem ser homicidas, né? Nossa, eles me fazem sofrer demais, então eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que resolver essa situação. Então, é tipo assim, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Para você poder fazer um omelete, você precisa quebrar os ovos, né? Para Jesus poder fazer tudo o que ele tinha que fazer, por que Jesus permitiu a guerra? Por causa do pecado da humanidade, né? Então, se a gente trouxer isso para hoje, tudo que Jesus está permitindo é justamente por causa do pecado, mas é necessário fazer. Ele sofre, isso não quer dizer que ele não sofra. Ele sofre, mas é necessário. É tipo assim, a gente ama muito os nossos filhos, mas tem momentos que a gente precisa bater neles, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa falar duro, a gente não deixa de amar. Não é porque Jesus mostra, né, toda aquela situação da guerra, todo o sangue que ia ser derramado, e ele fala até de uma forma dura, né, com a Luísa, ele fala, mas você não vê, você não tá vendo o que eles me fazem, o quanto que eles me fazem sofrer, isso não quer dizer que Jesus não ama a humanidade, ele ama, né? Mas só que, como eu falei anteriormente, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Para você poder fazer um omelete, você tem que quebrar os ovos. E Jesus sofre muito, né? Em fazer tudo que ele faz com os filhos, porque era para todo mundo viver em paz. E enquanto dizia isso, parecia que me amarrava as mãos e me apertava consigo, e me sentia tão transformada em seu querer que perdi a força. E Luísa não tinha força para aplacar Jesus, né? Porque ela ficava amarrada no querer dele. O querer dele passava a ser o querer dela. A força e lhes fazer violência, né? E acrescentou. Então, assim, ela não podia mais fazer violência, o que Jesus queria fazer. Ela estava totalmente amarrada, totalmente rendida, né? Desculpa, gente. E aí, ela não podia fazer violência a Jesus, ela não podia estar, né? Mas Jesus, as mãos de Jesus, né?
ela estava com as mãos atadas, né? Jesus amarrou ela totalmente nele, né? Para que ela não pudesse impedir nada que ele tinha que fazer. Assim, assim está bem, toda em minha vontade, né? Aí depois que ele faz esse processo todo, né? Que ele faz isso, ó. E enquanto dizia isso, parecia que me amarrava. Ele vai e amarra ela. Ele amarra ela no querer dele. Me amarrava ali as mãos. Aí ele amarrava as mãos dela. E me apertava consigo, né? E me sentia tão transformada em seu querer que perdia a força de lhes fazer violência, né? Então ela perdia a força. Ela não tinha força para se opor ao que Jesus queria fazer. Porque ela estava com as mãos amarradas, ela estava apertada, ele apertou ela nele, né? Então ela não tinha como ela fazer violência, se opor, né? Porque quando a gente se opõe, aquilo que Deus quer fazer é fazer violência a ele, né? E acrescentou: assim está bem, toda em minha vontade, né? Aí quando ele faz esse processo de amarrar as mãos dela, né? De apertar ela a ele, aí ele diz: ah, agora sim, agora você está pronto para fazer o que eu quero. Eu, vendo minha inabilidade e ao mesmo tempo a tragédia, rompi em pranto, né? Aí quando ela vê que ela não consegue fazer nada mais, né? Que ela está totalmente rendida à divina vontade, aí ela rompe em pranto e dizia: meu Jesus, como farão? Não há meios para salvá-los? Salve ao menos suas almas, né? Aí ela pede para que salve ao menos as almas. É tipo isso, é como se ela dissesse assim: Senhor, já que isso tudo não pode ser evitado, já que eles têm que morrer, né? Então salve pelo menos as suas almas. Quem poderá resistir, né? Fala. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, não tem jeito, ele faz, né? Ele faz. E quando a gente se opõe ao que ele quer fazer, a gente faz violência a ele, né? Porque ele tem o controle. Ele sabe o porquê tá fazendo cada coisa. Aí ela fala: ao menos leva-me primeiro. A Heloísa quer ir primeiro. Antes que ele leve as almas, né? Antes que ele leve todo mundo, né? Que a guerra leve todo mundo, ela quer ir primeiro. Tadinha da Luísa. Nossa, a Luísa sofre muito. E Jesus, você viu? Né? Aí ele pergunta para ela: você viu, minha filha? Você viu lá o que é que eles estão fazendo? Você viu tudo? Você está vendo tudo? Você tem consciência de que para mim poder salvar eles, salvar a alma deles, eu vou ter que permitir tudo isso? Eu vou ter que fazer tudo isso? Né? Porque senão, aí é que eles se perdem mesmo, né? Aí é que eles se perdem, porque se eu deixar eles sem corrigir eles, né? Se eu deixar eles fazer tudo o que eles querem fazer, se eu não mandar guerra para que eles se arrependam, a oportunidade deles se arrepender, porque assim, o sofrimento faz muita gente se arrepender, né? A cruz leva a gente a se arrepender, pelo menos comigo, né? O sofrimento, nossa, quando eu passo por alguma coisa que Jesus me lembra, né? Jesus fala: ó, tá vendo? Você tá passando por isso por causa disso e disso. Aí a gente tem uma contrição muito grande, que era isso que Jesus queria. Se todo mundo tivesse se arrependido, ele tinha parado com a guerra, né? Mas ao contrário, ninguém se arrependeu. Então a mesma coisa acontece hoje. Aí ele diz: e Jesus, você viu? Se você continuar chorando, eu vou embora. Olha o que ele fala para ela. Se você continuar chorando, eu vou embora e te deixo sozinha. Você também quer me afligir? Aí ele pergunta para ela: você também quer me afligir, né? Se ela se opusesse, era como se ela quisesse também afligir ele, né? Ela quisesse também, de certa maneira, matar ele, fazer ele sofrer. Por isso que ela não podia se opor, né? Ela não podia fazer oposição à vontade dele, né?
E aí ela fala: se você continuar chorando, eu vou embora e te deixo sozinha. Muitas vezes na comunidade, né, no começo eu chorava muito. Nossa, meu Deus do céu. Eu chorava demais. E aí quando eu era corrigida, eu chorava, 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 chorava. Mas graças a Deus, Jesus nunca deixou sozinha, né? Também não deixou a Luísa. Senão ela não tinha escrito os 36 volumes. Ele nunca deixou ela, né? Mas ele fazia medo. Uma vez eu passei por uma situação que eu saí dos grupos e aí Jesus usou o estratagema para me poder voltar para o grupo. E aí Jesus usou o estratagema, né? E falou assim: olha, se você não voltar para os grupos, eu vou sair dos grupos todos. Eu vou jogar todo o meu trabalho no lixo. Eu não vou fazer mais nada. E aí nossa, meu Deus do céu, eu fiquei, nossa, foi muito triste essa situação que eu vivi, né? Eu me senti, nossa, eu me senti mal, tanto por mim, né? Como pelas pessoas. Eu falava, como eu não tinha muita experiência, né? Eu estava no comecinho, eu falava assim, meu Deus, como que essa pessoa é infantil? Como que ela pode jogar o trabalho dela porque eu saí do grupo? Jesus vai enviar outras. E quando Jesus nos escolhe, não é que não venha outros. Vem, mas a gente não pode pensar assim. Quando Jesus nos resigna, quando ele nos escolhe, a gente não pode pensar, eu vou sair e Jesus vai colocar outro. Não. Jesus chamou você, né? Então, se Jesus chamou você, vai vir outros, mas ele não quer perder você. Ele quer manter você lá. E era isso que Jesus queria que eu entendesse, né? E aí eu passei por essa situação, nunca esqueci, né? Porque era um estratagema que Jesus usava para mim não sair, né? Para mim não sair da comunidade. Nossa, se eu tivesse saído. Eu lembro que quando eu fui conversar com Jesus sobre isso, ele falou assim: ó, o perigo que você correu. Ainda bem que você me correspondeu, porque tem isso também. Tem a correspondência, né? Se a gente corresponde, ele não deixa a gente. Mas se a gente continua teimando, se a gente, né, se predestina, não vou voltar, eu não quero mais essas verdades para mim, isso é loucura, eu não quero, né? Aí a gente corre um perigo muito grande. Você também quer me afligir, Jesus fala para ela, né? Você também quer me afligir, né? Ele, coitado de Jesus já estava, né? Já tinha que fazer o alto grau, né? Porque eu acho que assim, quando Jesus manda uma guerra, eu acho que é o ápice dos ápices, né? Porque numa guerra morre muita gente, né? E eu salvarei a todos aqueles que estão dispostos, por isso não chore, te darei suas almas. Então, assim, Jesus quer salvar a todos, mas ele só salva aquelas almas que estão dispostas a ser salvas, né? Aquelas almas que querem dar tudo a Jesus, aquelas almas que não querem fazer sua vontade, né? Aquelas almas que, né, que simplesmente morre para si mesmo, né? Ele quer salvar a todos, só que precisa dessa correspondência da alma, né? E aí ele fala, ó, eu salvarei a todos aqueles que estão dispostos, né? Então, para você ser salvo, você tem que estar disposto, né? Disposto a abrir mão de tudo, né? Você tem que morrer, né? Morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade, não fazer a sua vontade, né? Nunca fazer a sua vontade, só fazer a vontade de Jesus, né? Por isso, não chore, te darei suas almas. Aí ele fala para ela, não chore, Luísa, eu te darei as almas, essas almas, né, que estão morrendo na guerra, que vão morrer na guerra, eu te darei. Se elas estiverem dispostas a ser salvas, né? Tem isso também. Fique contente, né? Ele fala, fique contente. Elas não vão se perder de tudo, elas vão morrer, mas elas vão ser salvas. Se elas estiverem dispostas a ser salvas, né? Porque, engraçado, até na morte Jesus respeita isso, né? Respeita o nosso livre-arbítrio.
se a gente não está disposto a dar tudo para Ele, né? A se esvaziar, né? A estar totalmente desapegado. Nossa, eu imagino que a fase, a hora da agonia é a hora terrível, porque é a hora do desapego total, de você se abandonar em Deus, né? Você se abandonar em Deus, você deixar tudo, né? Às vezes você tem que deixar os filhos, né? Às vezes você tá muito doente, aí tem um filho pequeno ainda que precisa de você, e você tem que deixar isso, né? Você tem que ser desapegado disso. Então, nossa, é você ficar vazio mesmo, vazio, totalmente abandonado em Deus. Talvez eu não possa levá-la mais para o céu, né? Ele fala para ela, talvez eu não possa levá-la mais para o céu. E será por isso que você está tão aflita, né? Porque assim, ele salva as almas, mas talvez ele não possa levar elas para o céu, né? E aí ele pergunta para Luísa, por isso que você está aflita? E ela queria ir, né? Ela já queria ir também, né? Ela já queria ir para o céu. Então, ela queria ir primeiro, antes que as almas, que as pessoas morressem na guerra, né? Ela queria ir primeiro que elas. E aí Jesus fala, talvez eu não possa levá-la mais para o céu. E será por isso que você está tão aflita? Tu sabes por que não te levo? Aí ele responde, né? Porque ela queria ir para o céu, gente. Ela queria ir primeiro. Ela queria ir primeiro do que as almas que tinham que morrer na guerra. Que iam morrer, que estavam morrendo na guerra. Ela queria ir primeiro. Aí ele fala, e sabes por que não te levo? Né? E como eu continuava a chorar, Jesus fingia que se retirava. Então ele dava um susto nela. Nossa, Jesus já me deu muitos sustos assim, né? Jesus já me deu muitos sustos assim. E eu tive que gritar alto e dizer, Jesus, não me deixes, que não choro mais, né? Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação na comunidade, por uma correção muito forte, né? Muito forte, até numa aula de YouTube. E, nossa, eu não queria ficar na comunidade de jeito nenhum. E eu era muito apegada à Aline. Nossa, a Aline pra mim, nossa, meu Deus do céu. Logo eu fui a primeira, né, que foi conhecendo esses conteúdos da Luísa através dela, né? E aí eu tinha um apego muito grande mesmo. E aí ela fez uma aula e falou umas coisas, e quando eu ouvi, nossa mãe, foi igual uma bomba atômica. E aí eu queria sair da comunidade. E aí Jesus falou assim para mim, você precisa sair para você ver se você ama mais a mim ou a Aline. O que é que vale mais para você? O seu apego que você tem por ela ou o amor que você tem a mim? E aí eu saí da comunidade, né? Nossa, foi difícil. Foi difícil, acho que eu passei uns 3 dias, eu acho, né? Longe da comunidade, né? A Aline ficou hiper chateada comigo, né? Me bloqueou, depois me desbloqueou, né? Teve toda essa situação. Ela ficou muito decepcionada comigo. Acho que era uma das pessoas que ela nunca esperava que saísse da comunidade, né? Mas eu não saí por mim, né? Eu saí porque eu tinha que me desapegar, né? Eu era muito apegada. E quando a gente é apegado, a gente não consegue dividir a pessoa, né? Tem esse problema do apego, né? Quando uma mãe ela é muito apegada ao filho, aí quando o filho sai de casa, quando o filho tem, né, casa, tem uma esposa, aí é muito difícil para a mãe lidar com isso por causa do apego. Já quando a mãe ama o filho, que não é apego, ela consegue, né? E eu, nossa, eu era muito apegada à Aline, então não conseguia dividir a Aline. E foi entrando pessoas e eu me incomodava com aquilo, né? E aí eu tive que me desapegar. Jesus, agora você tem que. Eu quero ver até onde vai o seu amor por mim, né?
até onde vai. E eu creio que foi disso, desse desapego, eu creio firmemente, né, que foi desse desapego que Jesus me deu a graça de conhecê-la, né? Era um sonho que eu tinha. Então, como recompensa, tipo assim, como um consolo de Deus, né? Por tudo que eu passei para me desapegar, Jesus permitiu que eu fosse conhecê-la, né? Eu tive claramente esse sinal quando eu tive com ela, né? E aí eu, né, voltei. Eu provei para Jesus que eu tinha mais amor por ele e não por ela. E voltei, liguei para ela, a gente conversou mais de 3 horas, nunca esqueci disso. A gente conversou mais de 3 horas. E aí, Jesus, através dela, falou o seguinte: me prometa que aconteça o que acontecer, você não vai sair da comunidade. Aconteça o que acontecer. Por mais forte que seja, né? Por mais duro que seja, você vai continuar na comunidade, né? E aí foi desse passo que eu desapeguei. Voltei para a comunidade. Hoje, graças a Deus, eu morri para essa questão, né, de apego, do apego a ela, né? Nossa, amo, louvo, agradeço a Deus por a vida de cada irmã que eu tenho na comunidade, que é uma família para mim, né? Me sinto muito amada por elas, por cada uma delas, e amo elas também, em Cristo Jesus, e a gente vive, nossa, uma comunhão que nem na própria igreja minha eu vivo, né? Então, é uma comunhão muito boa, né? Uma comunhão muito grande, né? E aí, Jesus fala para Luísa o seguinte: Luísa fala para Jesus: Jesus, não me deixe que não choro mais. Então, quando ela sente, né? Quando ela sente aquele medo, né? Aquela necessidade, não é medo, gente, bem a palavra. É aquela necessidade de Jesus não deixar ela sozinha. Ela fala: então tá bom, Jesus, eu vou parar de chorar, eu vou parar de chorar. E foi isso que eu tive que prometer a Jesus. Tá bom, Jesus, eu não vou sair mais. Aconteça o que acontecer. Por mais duro que seja, qualquer correção da comunidade eu vou aceitar. Eu vou me resignar, né? Eu não vou mais sair mais. A Luísa era para a Luísa parar de chorar. E eu que Jesus pediu foi para me resignar, né? Para me resignar e não sair de jeito nenhum. Por isso que hoje eu não imagino eu longe da comunidade. A não ser que falta internet aí, a gente perda tudo, não tenha mais internet, a gente vai ter que estudar sozinha, mas, né? Mas Jesus vai dar um jeito, né? Nisso também. Eu creio firmemente nisso. Amém, Fiat.